Foi lançado há 1 hora um documento criminal de Freak TV. Eu recomendo demais esse canal pra vocês. Tá? Procurem aí. Esse cara é fenomenal. Eu assisto ele há muito tempo mesmo. A gente chamava ele de Milho Wonka. Hoje até que não é tanto a gente chama de Milho, mas... Ele tem um canal que é mais de entretenimento, mas o canal sério dele do Freak TV é um conteúdo muito bem feito, muito bem produzido. E nós temos agora a mãe achou que ela estava segura. É um caso de Chalice Mutton. Eu acho que é Chalice. Mãe e filha fizeram uma viagem, mas em algum momento a garota desapareceu. Hoje vamos falar sobre o caso de... Eu lembrei que eu assisti ele antigamente. Charlize assim, só dor ainda. Toma um remédio, hein? Essa musiquinha. Parece muito que, tipo, é um programa do History Channel. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos a sua interação com o nosso conteúdo. Pode ser através de um like, que ajuda muito. E principalmente um comentário, onde você fala se já conhecia essa história. Um detalhe que eu não comentar. Não fazia a menor ideia. Novos temas para trazermos ao canal. Assim, o YouTube percebe a interação e sempre te mostra nossos próximos vídeos. Se inscreva no Freak TV se ainda não fez. E se torne membro, onde dependendo do nível, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento. E você tem acesso brevemente antecipado ao nosso conteúdo. Charlize Ann Mutton nasceu em agosto de 2012. Sendo a filha de Calista Mutton. Ah, que bonitinha. Parece a Eleven. Pelo menos uma matéria menciona o... Eu não sei fazer franjinha assim, velho. Não sei. Tipo, metade do cabelo vai pra trás e tem uma parte que vai pra frente e eu não sei como é que isso faz. O nome do pai biológico dela seria Charlie Mutton, porém não temos como confirmar essa informação. A maioria das fontes comenta que inicialmente ele teria dito que assumiria a responsabilidade pela Charlize, mas ele foi embora meses depois do nascimento dela e a maioria das fontes nem menciona o nome dele. A Calista... Mutton me lembra muito Muttley. Eu não sei se eu tô viajando muito com isso, mas tipo... Medalha. Então, a mãe enfrentava problemas sérios relacionados ao uso de substâncias ilícitas nessa época, o que afetou profundamente a capacidade dela de levar uma vida estável. Aí pesamos o clima. A gente não sabe exatamente onde estava o pai nessa brincadeira. E a mãe fazia uso de substância. E não tá legal, Com o né? tempo, Aí, a situação se agravou e a Calista perdeu o emprego. Ela passou a se ausentar por longos períodos, frequentemente deixava a filha sob os cuidados dos avós maternos. Houve até momentos em que ela deixava a filha e simplesmente desaparecia por dias, sem dar notícias, sempre envolvida em festas, uso excessivo de entorpecentes e ambientes que não eram saudáveis. Dessa forma, os avós acabaram se tornando praticamente as figuras parentais constantes na vida da Charlize. Compreendi. Ela foi criada na região de Tweed Heads, ao norte de South Wales, na Austrália. Em 2017, a mãe dela, a Calista, estava dirigindo o seu carro A Calista? Agora que eu ouvi. Acompanhada de uma amiga. Morte a todos os traidores. Amiga próxima. E durante o trajeto, o veículo saiu do controle e acabou caindo numa região de um rio. O impacto ele foi tão forte que o carro afundou rapidamente. A Calista, ela foi resgatada pela equipe de emergência, mas a amiga dela que estava no banco do passageiro perdeu a consciência e não conseguiu sair a tempo. Então ela faleceu no local. Posteriormente, alguns exames toxicológicos confirmaram que a Calista tinha consumido algumas substâncias que a alteraram antes de dirigir. Diante disso, então, ela foi responsabilizada pelo caso, já que ela estava no volante. E detida, né? Provavelmente por, né, a direção embriagada. Sem condições adequadas para a direção. O tribunal a condenou a 3 anos e 4 meses de prisão. Para muitos pareceu até uma pena leve diante do ocorrido. Mas nessa época... Mas a questão é que a colega perdeu a consciência. Foi um acidente.
A Charlize ela tinha exatamente um. 5 anos. E o impacto disso na vida dela foi muito grande. Ela ficou sem a Tadinha. presença materna. Ela já vivia com os avós, mas Ela já a não prisão tinha, da né? mãe deixou ela ainda muito mais afastada. Apesar de tudo, os avós maternos fizeram o possível para oferecer para ela uma vida estável e cheia de carinho dentro das circunstâncias difíceis. Eles buscavam proporcionar uma rotina normal, com escola, atividades e afeto, para que ela não se sentisse muito mal. Na prisão, a Calista, a mãe, manteve algum contato por meio de cartas. De tempos em tempos, ela Mas não adianta muito, né? A relação dessas duas já foi pro ralo. escrevia para Charlize e os avós entregavam essas cartas, acreditando que era importante que ela soubesse que, apesar de tudo, a Calista ainda pensava nela. Durante o período em que esteve presa, a Calista também passou por um processo de reflexão sobre a vida dela. Ela percebeu o quanto a situação tinha saído do controle e decidiu entrar em um programa de reabilitação para lidar Que bom, ela teve o reconhecimento de fazer com a isso. dependência química. Segundo ela, foi ali que ela começou a compreender de forma mais profunda as consequências das suas escolhas e expressou o desejo de um dia poder fazer a Charlize sentir orgulho dela. Durante reforma, Que bonitinho. Pô, legal isso daí. Achei bom. Uma certa redenção. Tipo, ela é muito irresponsável e aconteceu muita bosta, mas tem muita gente que nunca vai nem reconhecer o que aconteceu ou o erro que cometeu. Então, é um avanço. formas na minha prisão, opinião. houve também alguns momentos em que detentos de alas diferentes, masculina e feminina, compartilhassem o mesmo pátio. E foi assim que a Calista conheceu Ok. um homem chamado Justin Stein. Aí eu já não gostei, que aí relacionamento com detento, tipo, não é o preconceito, é a ideia de que vocês foram parar lá por um motivo e não é positivo, é algum tipo de responsabilidade ou algo pelo qual você é responsável ativamente. Então, Inicialmente, o contato entre eles ocorreu apenas nesses encontros supervisionados, mas depois Não acho continuou uma por boa. meio de carta. O Justin, ele estava preso desde 2016 por envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ele era de que uma lindo. família de classe alta e tinha recebido muitos privilégios na sua vida desde que ele nasceu. O pai dele, Richard Stein, era um conhecido comerciante de Sydney ligado ao mercado de arte. E a família tinha diversas propriedades que eram verdadeiras mansões. O Justin, ele tinha estudado em boas escolas, crescido com conforto. No entanto, ele acabou tomando algumas decisões na vida que o levaram ao envolvimento de substâncias ilícitas e posteriormente para a prisão. Segundo alguns relatos, era a primeira vez que ele se envolvia em algo dessa natureza de uma forma tão séria ao ponto de ser preso. Em meados de 2019, a Calista então saiu da prisão e ela já tinha contato com... olha, vamos fazer a conta aqui. Se uma pessoa foi presa porque ela gerou um acidente por uso de entorpecente e o outro cara foi preso por ser traficante, qual que é a chance real desse pessoal ter uma conexão prejudicial extrema? o Justin e continuou esse contato por meio de cartas. Eles iniciaram então um relacionamento e com o tempo começaram a falar sobre planos para o futuro. Quando o Justin foi libertado, já em 2021, os dois então estavam bastante próximos e falavam abertamente sobre construir uma vida juntos. Queriam se casar, recomeçar do Vai dar muito zero certo. e, segundo eles, estavam dispostos a participar de programas de reabilitação para se manterem longe das substâncias e de tudo o que tinha causado tantos problemas no passado. Tá. As pessoas têm direito a segundas chances. Então, vamos tentar acreditar que eles realmente se redimiram de alguma certa forma. Mas a conexão com a criança já era. Assim, a criança ela já é dos avós, ela já tem outra vivência. Então,
Não tenta. Na vida deles. Naturalmente, a Calista também falava muito sobre a Charlize, o Justin demonstrava interesse em conhecê-la, parecia curioso e até animado com essa possibilidade, mas antes disso, a Calista precisava resolver uma questão importante, recuperar a guarda da Charlize. Não pega a guarda de volta não, deixa a criança em paz, mano. Qual é? Pra quê? A materna, que tinha cuidado da Charlize todo aquele tempo, não se sentia ainda segura em entregar a guarda. A Calista começou então a evoluir devagar, reconstruindo a relação dela com a filha pouco a pouco. Bom, entre 2020 e 2021, o mundo entrou em quarentena e isso dificultou também essa aproximação da Charlize com a mãe. Nesse período, nossa, o caso é recente, então, ainda. A comunicação entre elas acontecia por chamadas de vídeo, telefonema e cartas. No meio de 2021, quando as restrições foram reduzidas, os encontros presenciais voltaram a acontecer com mais frequência e a Calista passou a visitar a Charlize quase toda semana na casa da mãe. Cara, numa boa, eu jamais imaginaria que eu ia ver um caso onde tem uma pessoa realmente chamada Calista. Só conheço Calista em League of Legends, cara, é muito específico. No final de 2021, a Calista então pediu para levar a Charlize para passar um período de férias com ela, para que a menina pudesse conhecer o Justin. A família dele era rica e possuía uma grande propriedade chamada Whittlestone Estate, que trata-se de uma mansão histórica. Por que eu não tô gostando disso? Por quê? Cercada por natureza exuberante, frequentemente usada até para eventos e casamentos devido à beleza do lugar. A ideia era proporcionar para Charlize uma experiência diferente, um tempo longe da rotina, conhecendo novos lugares e pessoas. Apesar da hesitação inicial, os avós concordaram. O acordo era que seria apenas um período de férias até janeiro do ano seguinte. Um lindo engano, vovós. Eles não são responsáveis, eles estavam criando a reconexão aí. Eu colocava a ideia de se eu não for, Charlize não vai. Eu quero poder estar supervisionando ela. E depois eles avaliariam como as coisas tinham ocorrido. A Charlize nessa época ela tinha 9 anos, ficou muito animada com a história e durante aquele período ela parecia ter se reaproximado bastante da mãe e estava curiosa para conhecer o Justin e a nova vida que eles estavam tentando construir. Quando foi em dezembro de 2021, então, elas viajaram para Mount Wilson. Aí é foda, independente de ser o amor da sua vida, ainda é um ex-criminoso que você tá colocando perto da sua filha. Pois é, mano. Você é uma ex-criminosa, ele é um ex-criminoso, vocês estão passando por um processo de reabilitação, vocês são causas de coisas graves. No caso da mãe, ela causou o falecimento de uma pessoa. No caso do cara, ele foi traficante, possivelmente levou ele a ter conflitos ou várias outras coisas. Você não sabe o histórico verdadeiro desse cara. Você não sabe até onde ele foi, o que ele fez. E você tá trazendo essa menina para esse ambiente caótico e deturpado ao invés de só deixar ela em paz. Mas eu tô responsabilizando os avós também porque eu não deixaria isso acontecer. Eu não ia conseguir deixar na mão desses dois. Para mim é absurdo a concepção de entregar essa criança sem a supervisão ativa deles. E eles sabiam disso, mas ficaram com pena, sei lá. Enfim, boa noite, Sam. Você tá bom? Você tá boa? O local ficava a cerca de 120 quilômetros de Sydney e o acesso era feito por estradas estreitas que atravessavam uma paisagem muito bonita. E o lugar é conhecido pela tranquilidade, além da beleza. Algumas propriedades lá
são usadas para eventos, filmagens e casamentos. É uma região pequena, bastante exclusiva, com pouquíssimos moradores, algo em torno de 200 pessoas, mas de uma classe muito alta. Não tem comércio por lá, no centro da vila. Para qualquer compra, você tem que ir nas cidades próximas. E vendo tudo isso, a Charlize já ficou muito encantada antes de chegar lá. Além da casa impressionante, o Justin tinha também um filhote de cachorro, o que deixou a Charlize ainda mais feliz. Ela adorava animais e passava bastante tempo brincando com esse cachorrinho. Durante o Natal, legal. Eles também conviveram com outros membros da família do Justin que moravam nas proximidades. Aconteceram algumas reuniões. Isso tá até indo melhor do que eu pensava. Que bom. Almoços em família, celebrações típicas de fim de ano, e para Charlize tudo aquilo era novidade e maravilhoso, principalmente depois de anos vivendo longe da Calista e com uma rotina mais reservada. E de repente, ela estava cercada por gente nova, casas grandes, passeios e atividades. A família tirou várias fotos juntas e era evidente que a Charlize estava se divertindo e recriando seus laços maternos com a Calista. Que bom, mas ainda tô preocupada. No início de 2022, eles já não estavam o tempo todo nessa mansão, porque eles também viajavam ocasionalmente em um motorhome que pertencia à família do Justin. Quando foi no dia 11 de janeiro de 2022, a Calista precisava resolver alguns assuntos pessoais dela e inicialmente ela pretendia levar a filha com ela, porque ela precisaria ficar de 2 a 3 dias fora. Porém, o não é. Se você vai resolver assunto pessoal cara, não tô Justin gostando. ficaria em casa e a própria Charlize pediu para ficar na casa com ele, enquanto a Calista saía para resolver as suas coisas. Putz, eu não tava. Desde o começo não tava gostando desse Justin. Esse bagulho tá. E ela não viu problema nisso, porque a casa não ficava também completamente isolada. Tinha funcionários, familiares e outras pessoas. Funcionários que acobertariam o que ele fizesse e familiares que acobertariam o que ele fizesse. Fala sério, Pessoas velho. envolvidas na organização de eventos que aconteciam por lá, circulando sempre pela propriedade. E outro ponto é que a Charlize ela já não era mais uma estranha por Justin e para a família dele, já que por pelo menos 2 semanas, que é o tempo que elas estavam lá, todos conviveram muito bem juntos. Inclusive o Justin se aproximou muito da Charlize, chegou ao ponto de dizer que a considerava sua filha e pediu para que a Charlize o chamasse de papai. Diante disso, Você falou um crime? a Calista então aceitou que a menina ficasse e saiu para resolver as suas coisas, deixando a filha aos cuidados do Justin. Horas depois, durante a noite, por volta das 19 horas e 16 minutos, o Justin enviou uma mensagem para Calista dizendo que estava tudo bem. Segundo ele, a Charlize estava assistindo televisão e brincando normalmente, porém, na manhã seguinte, quarta-feira, 12 de janeiro, por volta das 9 da manhã, 9h07, a Calista recebeu uma mensagem dizendo que a Charlize não estava se sentindo bem. Ela reclamava de dor de estômago e episódios de vômito. Um pouco mais tarde, por volta das 10h15, o Justin avisou que precisaria sair, mas queria deixar a Charlize sob os cuidados de uma pessoa da equipe da casa, uma empregada. Só tá piorando, mano. Que ele disse que era muito competente e era também formada em enfermagem, então ela saberia cuidar muito bem da Charlize. Quando foi no dia seguinte, a Calista não teve mais notícias. O Justin esse cara afirmou que ele estava fora da casa, resolvendo as coisas dele, mas tranquilizou a Calista, dizendo que a Charlize estava sob ótimos cuidados e logo estaria bem. No dia 14... Pra onde que esse cara foi? Por que essa menina começou a passar mal do nada? Por que ele não levou ela no hospital? Que seria o mais adequado a ser feito. Tá vendo? A mãe não tem essa malícia da responsabilidade. Ela não é uma pessoa que é responsável por si mesma de uma forma competente. Então ela não tinha competência para lidar com a responsabilidade dessa criança. Ela não tá nem se questionando por que não leva a menina no hospital. Ela estaria morrendo da ideia de a minha criança, ela tá passando mal, ela tá vomitando, isso aqui. Hospital, UPA, BS, sei lá.
precisa de tratamento. Aí ela ainda ficou na casa do cara de boa, não sei quem, ela sabe enfermar. Não, 12 mano. de janeiro, o Justin então foi buscar a Calista em um ponto de encontro para que ela voltasse. E essa altura do campeonato, os avós já foram pro cacete, né? Eles já não estão nem participando mais na Pra vida da mansão. menina. Antes deles voltarem, ele a convenceu para que eles saíssem um pouco sozinhos. Ele afirmou novamente que ela não precisava se preocupar com a Charlize, porque ela Mano. já estava em Mas não fica com segurança raiva, na não? casa e já estava melhor. Os dois passaram em ter uma lanchonete e ficaram hospedados por algumas horas em um hotel para o encontro íntimo. Já no início da tarde daquele dia, o casal voltou então para a mansão. íntimo, Assim que né? estacionaram o veículo, a Calista saiu chamando a Charlize, a procurando, mas não houve resposta. Calista mais preocupada com o furunfado que com a filha. Ela procurou então dentro da mansão, mas a casa parecia vazia e nenhum dos funcionários sabia explicar onde a Charlize estava. Ao perceber que a Charlize não estava na casa, a Calista entrou em pânico. Ela ficou extremamente Agora? Agora tu entrou em pânico? nervosa e imediatamente começou a perguntar ao Justin onde a Charlize estava. Ele respondeu que não sabia ao certo, afirmando que tinha deixado a menina sob os cuidados de uma funcionária da casa e que talvez ela tivesse saído para caminhar. Porém, o local onde fica a casa, ao redor tem uma mata densa. É um terreno perigoso, tem até animais selvagens, ainda mais na Austrália. Sem perder tempo, Cara, na Austrália, sai uma cobra do teu banheiro e é só uma terça-feira. Sai uma aranha que é do tamanho do teu... É melhor não falar, mas, tipo, meu amigo, qualquer coisa, um mosquito que seja australiano, ele é do tamanho da minha lâmpada. Ela é uma lâmpada ventilador. É do tamanho de um ring light, um mosquito lá. a Calista decidiu então acionar a polícia e fazer um registro de desaparecimento. Com a polícia comunicada, como é uma região onde mora sempre gente de alta sociedade, com muito dinheiro, tudo se moveu muito rápido. Já no dia seguinte, 15 de janeiro de 2022, começou uma grande operação de buscas nas florestas ao redor da mansão. Cerca de 100 pessoas se juntaram para participar das buscas iniciais, isso incluindo policiais, bombeiros, equipes do Serviço Rural de Incêndio, voluntários da emergência estadual e os moradores que se ofereceram para ajudar. Tem que investigar esse Justin, mano. Mas ainda nas primeiras Pode horas de começar com busca, ele. conforme a notícia do desaparecimento foi Pode se começar com espalhando, ele. outras dezenas de voluntários se juntaram. Helicópteros, cães farejadores, equipes Pode treinadas começar para com ele, o resgate em problema áreas é ele. difíceis foram utilizadas. Vai na minha. Mesmo sendo uma comunidade pequena, praticamente todos os vizinhos se envolveram na busca de alguma forma, procurando incansavelmente por qualquer sinal. A teoria inicial era que a Charlize saiu, mas como a região é extremamente acidentada, com a A menina vegetação tava passando mal, saiu como? Pra onde? Ela tava passando mal com só o cacete. fechada, o solo úmido, além de pedras Tsuki, você concorda? escorregadias, ela poderia facilmente se perder, cair, ficar desorientada e poderia estar perdida, machucada, com alguma coisa que Mano, primeiro, ela tava passando mal. Segundo, se ela tava sob cuidados de alguém, por que ela sairia sozinha? Terceiro, quem que autorizaria ela a sair sozinha? Quarto, por que que ninguém acompanharia ela ao sair sozinha? É mais, vai. impossibilitasse de voltar para casa sozinha. Esse caso, então, rapidamente ganhou grande repercussão na televisão, rádio, jornais, redes sociais. Todos passaram a acompanhar cada atualização. Embora a teoria divulgada fosse de um possível desaparecimento, os investigadores começaram a suspeitar do envolvimento do Justin e da Calista. E por isso chamaram detetives especializados para ajudar. A Calista, ela estava num estado emocional extremamente Chovendo? Hein? fragilizado, ela tinha crises de ansiedade e dificuldade até para falar. Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. E, gente, do nada começou a chover e eu tinha roupa no varal, então vocês já sabem como é que é.
O Justin, ele já parecia calmo, sem demonstrar grande preocupação e Isso aqui que tá e já. Ó, contava com eu o já apoio falei, da família vai dele. atrás Devido a dele. essas suspeitas, ao invés de concentrar as buscas apenas perto da casa, a polícia decidiu ampliar o raio de procura para áreas bem mais distantes, o que parecia incomum para Mete quem o louco pra acompanhava cima dele, mano. Cadê essa de mina? fora. Enquanto reuniam informações sobre o caso, eles recolheram dados dos celulares, câmeras de segurança da região e GPS dos veículos do Justin e da Eu já comecei a achar. Tipo assim, eu já não gostava muito da ideia de ficar com um cara ex-detento. Beleza. Passado isso, e todo mundo tem direito a uma segunda chance, pra ele falar que ele tava animado pra conhecer a filha da menina, que tava interessado em conhecer a filha da menina, pra mim já tava esquisito. Tipo, beleza, é legal ingressar na vida dela, mas ter interesse em conhecer a filha. Para que você tá interessado em conhecer a minha filha? Qual que eu tenho interesse com ela? Já tava esquisito aí pra mim. da Calista. A vibe E toda já algumas tá. informações chamaram a atenção dos investigadores. A mãe do Justin afirmou à polícia que tinha visto a Charlize em 12 de janeiro e que ela parecia um pouco abatida, mais quieta do que o normal, mas nada alarmante. Apenas sinais de que ela não estava se sentindo bem. Mano. E depois disso, ninguém na propriedade Pra mim já tava alarmante. Na menina não tá igual, alguma coisa aconteceu. O que que é? a viu mais. A suspeita sobre o Justin recaiu ainda mais porque ele não soube explicar também quem era a funcionária com quem ele teria deixado a Charlize. Mas antes que ele pudesse ser duramente interrogado sobre esse ponto, a polícia fez uma descoberta. No dia 18 de janeiro de 2022, depois de 4 dias de buscas, a Charlize, ela foi encontrada. Infelizmente, sem vida, Foi encontrada aí já. nas margens de um rio, o Colo, a mais de 65 quilômetros de distância da mansão. Ela estava dentro de um grande barril vermelho plástico, parcialmente enterrado sobre a areia. Ah, pô. Que bom que eu peguei essa bolinha de A perícia estresse. revelou que a Charlize, ela tinha sido alvo de disparos e também foram encontrados vestígios de um medicamento sedativo no organismo dela. E com isso, o caso mudou de desaparecimento para crime e as suspeitas foram mais fortes sobre o Justin. E a própria Calista. A notícia chocou profundamente a comunidade. Calista? Até então, muitos ainda acreditavam que a Charlize poderia ter se perdido na mata e logo seria encontrada bem. Os investigadores se aprofundaram na vida do casal e descobriram que, embora ambos afirmassem que estavam em recuperação e não faziam mais o uso de ilícitos, foi confirmado que isso não ambos estavam mentindo. Olha que surpresa! Era verdade. Inclusive, antes de voltarem para a mansão no dia 14, eles compraram entorpecentes. Também surgiram informações de que o relacionamento entre os dois era bastante conturbado e que eles tinham cometido crimes anteriormente juntos. Como caraca, que surpresa! Meu Deus! Em uma residência da região, de onde eles levaram algumas armas antigas e outros objetos de valor. Com a análise do celular do Justin, câmeras de segurança e outros dados técnicos, a polícia então reconstruiu seus movimentos nos dias anteriores. Foi constatado que ele tinha dirigido por longas distâncias, comprando grande quantidade de areia e estado na área do rio onde a Charlize foi encontrada. Inclusive, a polícia já tinha conseguido essas imagens antes de encontrá-la e por isso iniciou as buscas naquela região onde ela foi achada. Através de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu também encontrar 2 armas de fogo que estavam enterradas na propriedade e uma delas foi compatível com a usada para tirar a vida da Charlize. E nessa arma estavam as digitais do Justin. Em uma área próxima à mansão, foram encontradas também marcas de pegadas que indicavam que a Charlize tinha saído da casa descalça, possivelmente tentando fugir de alguma coisa. E com tudo isso, o Justin foi preso e acusado de ser o responsável. No mínimo, mas beleza, vamos tentar. O que tá me pegando aqui é o motivo. Por que esse cara tinha interesse na criança? Pelo crime contra a Charlize. Mano, a hipótese o que me questiona também é a Calista. Ela é responsável, igual a Célia falou. Ela tem tanta culpa quanto o cara. Agora, a gente já... Eu, você, meu mouse já sabiam que já não eram 2 pessoas aptas
a cuidar dessa criança. Não eram duas pessoas responsáveis para isso. Já sabíamos que isso não ia dar certo. Agora, além dos avós perderem completamente o contato, além de deixarem na mão da mãe, sem supervisão adequada, sabendo que ela tinha um histórico, a mãe ainda deixou com um cara que ela conheceu na cadeia e já tinha Levantada pelos praticado crime. investigadores sei lá, mano. é que a medicação que foi encontrada no quarto do Justin era a mesma usada na Charlize. Ela tentou escapar dele pela área externa, Tirar essa menina dos avós foi matar. mas foi atingida à distância. Entre 2022 e 2024, a polícia trabalhou para tentar amarrar todos os pontos do caso, Qual que com foi o movimentações, compras, imagens de câmeras, dados de celular e tudo que pudesse reconstruir a verdade com o máximo de precisão. Em maio de 2024, o Justin foi a julgamento. E por Ei, ser Carol. membro de uma família de alta classe e influente, ele apareceu no tribunal já com uma equipe completa de defesa, liderada por um advogado muito conhecido em Sydney, o Martin Churchill. A estratégia da defesa era plantar dúvida e tentar empurrar a responsabilidade para Calista. Eles disseram que o falecimento teria sido resultado de um disparo acidental causado pela Calista e que o Justin só tinha participado depois, quando ele Por quê? Como? Por quê? escondeu o que aconteceu. Mas Como a promotoria assim? apresentou evidências de que o Justin teria feito tudo sozinho, na verdade. Imagens de câmeras de segurança mostravam o Justin comprando sacos de areia. Só ele. Tinha registros de GPS indicando o caminho feito Só até o local onde a Charlize estava e a ligação dele com as armas encontradas, além dos deslocamentos exatamente naqueles dias. Um outro ponto citado é que até hoje ainda há suspeitas de que a mãe do Justin sabia mais do que ela admitiu para a polícia. Ela fez algumas declarações que não batiam com as evidências, nem com a... Eu tô falando, funcionários que acobertariam ele por ameaças, óbvio, são famílias influentes, então eles têm dinheiro para comprar o silêncio dos outros. E familiares que acobertariam ele, porque se esse cara se meteu com crime, mesmo tendo todo o dinheiro na disposição dele, é porque ninguém realmente se importava com até onde esse cara vai. linha do tempo. Por exemplo, ela afirmava que a Charlize Esse caso me intriga. Mãe ajudou com você ver. em 12 de janeiro, durante a tarde, ainda estava bem, só que dentro da linha do tempo que os investigadores apresentaram, isso parecia improvável. A suspeita principal é que entre a noite de 11 e a manhã do dia 12, a Charlize já não estava mais viva. Não quer dizer que a mãe dele tenha participado, mas acredita-se que ela poderia estar tentando proteger o Justin, ou pelo menos tentando manter algumas informações escondidas. O Justin, ele nunca confessou o que tinha feito, então o motivo do que aconteceu nunca ficou muito claro. Que ódio! Cara, a única coisa que faltava era o porquê disso daqui. A teoria é que naquele momento em que ele ficou sozinho com a Charlize na mansão, ele poderia ter tentado fazer algo com ela para conseguir, ele pode ter usado a medicação, mas mesmo assim a Charlize reagiu, saiu correndo, possivelmente ameaçando contar tudo para Calista. O Justin teria entrado em pânico, sabendo que se ela falasse, ele iria para prisão, e por isso ele pegou a arma e a história acabou dessa forma. E ele achou que não ia pra prisão por fazer isso. Jura? Jura? Que a melhor saída de não ir pra prisão é matar alguém. Cara, eu não mereço a lógica desse ser humano, não. Em 26 de agosto de 2024, o Justin, então, foi sentenciado à pena de prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. No tribunal, ele foi descrito como alguém cruel, covarde, chocantemente sem paixão. Quanto a Calista, ela não foi considerada culpada e não foi envolvida diretamente no caso. Na decisão, foi dito que ela estava... Vocês não acham que essa mulher ficou calma demais? Que ela esperou demais? Ela pode não ter feito absolutamente nada, mas ela era, no mínimo, completamente incompetente para cuidar dessa criança. Ela tirou de uma vida boa e razoável que a menina estava
para dar a ela um luxo momentâneo de viver com alguém que ela não conhecia. E isso resultou no fim da vida dela. Se essa mãe, mesmo não agindo em forma alguma com esse crime, não se sente culpada, responsável e atormentada todos os dias da vida dela por perder a sua própria filha, por tamanha estupidez, para mim ela devia ser sentenciada junto. Se ela não demonstrar que está sentindo o que eu estou descrevendo, ela condenou a filha dela arbitrariamente, porque ela estava afim. Sobre influência e manipulação do Justin naquele contexto, e a conclusão oficial foi de que ela não sabia o que aconteceria com a Charlize, mas ela respondeu por outro crime, aquele em que ela e o Justin teriam roubado armas antigas e objetos de valor de uma casa. Por esse crime, ela recebeu uma pena de 12 meses. Algumas fontes falam que ela não cumpriu todo esse período. Mesmo assim, a sociedade julgou a Calista. Ela reconheceu publicamente em entrevistas que ela poderia ter sido mais cautelosa, chegou a dizer que errou ao confiar no Justin e em muita coisa, mas ela disse que não tirou a vida da Charlize. Em uma das perguntas, numa entrevista... Tirou. Você tirou ela do ambiente confortável, seguro, tranquilo, onde ela estava desenvolvendo bem para viver essa vida de responsabilidade que você vivia. Você tirou a vida da sua amiga naquela porcaria daquele carro. Você tirou a vida da sua filha fazendo essa escolha. Não interessa o que você pensa, foi isso que aconteceu. Entrevista, ela é questionada se ela entende porque as pessoas não gostavam dela e ela respondeu que entende, mas não pode mudar a história. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais. Odeio o Justin por ele não ter confessado e ele não admitir o motivo pelo qual ele fez isso, embora realmente seja bem plausível o fato de que ele tentou fazer alguma coisa com essa menina ia correr, ia tentar explanar, e aí ele deu pipoco porque ele simplesmente é um retardado, inconsequente. Mas tudo isso aqui foi gerado porque a guarda foi entregue a uma pessoa que tinha sido detida por uso de entorpecentes e ela não devia conseguir ter guarda, não ficar sozinha com aquela criança. É um ex-presidiário, a menos que ela tenha provas contundentes de que ela consegue dar uma vida decente para uma criança e com a racionalidade, com todo um acompanhamento, a menos que ela mostre diariamente que ela consegue dar conta da criança, ela não devia ficar nem sozinha, nem ela devia ficar sozinha, que dirá ela deixar sozinha com alguém.